Convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 3, versos 13 a 18. E diz assim a palavra do Senhor, e nós vamos ler, meus irmãos, de maneira alternada. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. E assim diz a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler a sagrada palavra do Senhor. Nós nos sujeitamos ao Senhor para recebermos o Teu ensino e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a alegria, o prazer de obedecermos a Ti. Com as nossas forças, Pai, nós não conseguimos, mas com Teu auxílio, com a Tua bênção, nós sim vamos romper em fé. Vamos passar por todas as situações que estamos vivendo. E pedimos a Tua bênção, ó Deus, a Sua graça e a Sua misericórdia sobre nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, à medida que os finais dos tempos vão se aproximando, à medida que a volta de Jesus está mais próxima, sobre todos os servos e servas do Senhor, recai situações das mais diversas, com uma finalidade: colocar a nossa fé à prova. Os dias são maus, pessoas a cada dia demonstram a sua irreverência, afrontando ao Senhor com atitudes, com palavras. E muitas vezes, todos nós somos colocados diante de situações onde nós somos tentados a negociar, ainda que parte daquilo que nós cremos, ou até o todo. É comum, meus queridos, em dias difíceis, questionarmos e aceitarmos algumas questões que desaprovam atitudes do Senhor. E não é diferente aquilo que acontece nos nossos dias, por exemplo, diante da morte de um jovem, seja por Covid ou qualquer outra coisa. É comum pessoas questionarem ao Senhor. Mas também é comum a gente observar no meio do povo de Deus pessoas declararem sua fé nos momentos mais difíceis, reconhecendo que o Senhor é bom o tempo todo, que a sua vontade é perfeita e agradável, boa, e que perseveram sim diante daquilo que devem fazer, orientados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós acabamos de ler um texto, queridos, ou pelo menos parte de um capítulo, que conta uma história de 3 jovens,
3 jovens que foram tirados de sua terra, tirados de Israel, 3 judeus, que faziam parte de um grande grupo, nos anos 606 a.C., quando da primeira invasão de Nabucodonosor, eles são levados cativos então para Babilônia, um país estranho, diferente, com a cultura diferente. E esses 3 jovens são colocados numa condição de um ensino desta cultura, como se eles estivessem reaprendendo. Isso tudo começa com um novo nome. Isso tudo começa ou continua com uma separação, onde até dos alimentos comuns deles são privados, e essa aculturação passa também, não só por mudanças, assim como aprender a língua. Esses jovens são colocados nesse contexto, queridos, mas uma coisa a gente observa: por mais que eles tivessem um novo nome, por mais que fossem colocados diante deles uma nova dieta, por mais que fosse colocado diante deles a cultura onde eles deveriam aprender a língua do povo onde eles estavam, a forma como eles deveriam se portar ali, a gente observa, meus queridos, que esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, não se esqueceram daquilo que é o mais importante na nossa vida: o Deus que eles assumiram compromisso, o Senhor único, aquilo que certamente eles aprenderam, conforme ensina Deuteronômio capítulo 6, quando diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só a Ele adorareis, só diante dEle vos prostrareis. Esse ensino, queridos, ele independe das circunstâncias que nós estamos vivendo, ele independe do lugar onde Deus permite nós estarmos. É um ensino que marca os nossos corações, e eles estão diante de uma situação diferente. Se os irmãos observarem, no capítulo de número 1, a palavra de Deus diz que eles servem ao Senhor, e Daniel como uma espécie de líder desses jovens que foram separados para essa aculturação. No capítulo 2, meus queridos, são colocados à prova, aonde o rei tem um sonho. Nabucodonosor sonha, e detalhe, ele não se lembra do sonho, mas ele fica perturbado com ele. E ele pede para todos os encantadores, os magos, todos aqueles caldeus que pudessem apresentar diante do rei o sonho e a interpretação, sob pena de morte. 3 dias eles tiveram para que isso acontecesse, e o tempo vai passando, e eles dizem: Nabucodonosor, não dá, como assim? Lembrar o teu sonho e dar a interpretação, conta pelo menos o sonho. Isso não acontece. E quando os guardas vão cumprir a ordem de matá-los, Daniel fica sabendo, pede mais um tempo, e chega para esses 3, Sadraque, Mesaque e Abdinego, e diz: nós vamos pedir ao Senhor, vamos orar, e vamos pedir que Deus nos mostre o sonho, e dê a revelação do mesmo. Diz a palavra que o Senhor concedeu graça. Daniel chega diante do rei e diz: o teu sonho é assim, e a interpretação dele é essa. O Deus dos céus deu essa interpretação. Queridos, naquele instante, Daniel é colocado como um líder na Babilônia, e ele intercede por esses 3 amigos que são colocados como chefes nas províncias da Babilônia. 19 anos se passam desde a interpretação desse sonho. Nabucodonosor, no afã de aumentar os seus limites, vai à Síria, derrota os assírios, e ele volta. E quando ele volta, ele tem essa ideia, no apogeu da sua soberba, de construir uma imagem, uma estátua de ouro de 27 metros de altura, num campo próximo à capital da Babilônia, no campo de Dura. E diz a palavra que após a construção dessa imagem de ouro, ele assina um decreto dizendo que diante daquela imagem, quando instrumentos de sopro e os mais variados fossem tocados, como se fosse um clamor, ou levantasse ali naquele instante, dando um grito dizendo: é agora,
Todos eles deveriam se prostrar diante daquela imagem. Uma Babilônia politeísta, que não apenas tinha um monte de deuses, mas também o Nabucodonosor e todos os reis queriam ser assim tratados. E isso aconteceu. Na primeira parte do capítulo 3, a gente vê o decreto assinado, e aquilo que norteia o decreto sendo dito, e todos ali se prostram no campo de Dura, diante da imagem de Nabucodonosor. Só que tem um detalhe: 3 jovens comprometidos com o Senhor, que cresceram ouvindo que a idolatria é pecado, que o Deus que nós servimos, Ele é único, que não há uma divisão onde eu posso, no domingo, adorar o Senhor e na segunda, terça e quarta, estar diante deste mundo, diante dos poderes desse mundo e me dobrar diante deles. De maneira nenhuma. Aqueles 3 não se dobraram. Num segundo instante, queridos, do capítulo 3 ainda, nós temos os delatores desses jovens. A partir do verso 8 até o verso 12, aqueles mesmos encantadores, magos, provavelmente amargurados com tudo aquilo que acontecera com Daniel, quando revela o sonho e também a interpretação do sonho. Aqueles homens vão diante de Nabucodonosor e eles dizem: não tinha um decreto assinado? O Senhor não disse que se algumas pessoas não se dobrassem diante da sua imagem, seriam lançados no fogo? Meus queridos, isso simplesmente seria motivo para que aqueles 3 jovens fossem lançados, como diz o interdito, como diz o decreto, na fornalha acesa. Mas provavelmente, meus queridos, Nabucodonosor se lembra daqueles jovens. Se lembram que eram jovens diferentes, sábios, mais sábios do que todos os outros caldeus da sua época. E ele, como se desse uma segunda chance para aqueles jovens, chama eles, irados sim, mas perguntam: olha, vocês fizeram isso, é verdade? Vocês tiveram essa atitude? Aí eu vou dar uma chance para vocês de novo. Quando tocar a trombeta, a harpa, a cítara, a gaita de foles, vocês se dobram diante da minha imagem. Lembre-se de uma coisa: tem consequências essa postura. Vocês, se não fizerem assim, vocês serão lançados na fornalha acesa. E aí, meus queridos, nesse diálogo que os 3 jovens com Nabucodonosor, que eles têm ali, eles demonstram o comprometimento que eles tinham diante do Senhor. E eles dizem: olha, Nabucodonosor, nós não vamos adorar a sua imagem. Seria muito cômodo eles fazerem isso, num contexto politeísta, onde as pessoas não tinham compromisso apenas com Deus, mas aqueles 3 jovens tinham um compromisso com Deus único, real e verdadeiro. Eles tinham suas convicções firmes, estabelecidas diante de Deus, e eles disseram com toda certeza, mesmo que isso lhes custasse a vida. Eles dizem em alto e bom som, declarando a sua fé, dizendo: nós não prostraremos. Ainda nesse primeiro instante do diálogo, Nabucodonosor diz: vai ser lançado, ou serão lançados na fornalha. E ele, como se estivesse no ápice dessa soberba, dessa loucura, ele diz: não tem nenhum Deus, eu sei que vocês confessam o Deus de Israel, mas não tem nenhum Deus que vai fazer ou vai livrar vocês das minhas mãos. Observe, meus queridos, que eles são colocados diante de uma situação, e detalhe, eles estão diante de um rei que tinha na sua prática com seus inimigos, com as nações tomadas, uma prática de horrores quanto a matá-los. Lá em Jerusalém, ele já tinha fritado 2 reis. Jeremias capítulo 28 diz isso. Era uma prática desse rei torturar todos aqueles que fossem contrários à sua vontade. Um dos homens mais poderosos de sua época,
o mais poderoso. E aqueles 3 jovens estavam diante dessa condição. E eu volto a frisar, meus queridos, são em momentos iguais a esses que fica muito claro o nosso comprometimento, o comprometimento que nós temos com o Senhor. Pode não ser, meus queridos, diante de um rei como Nabucodonosor, mas de repente pode ser no sinal de trânsito, pode ser na faculdade onde nós estamos estudando, pode ser no condomínio ou no prédio onde nós moramos, onde muitas vezes nós somos, queridos, confrontados com relação à nossa fé, e nós somos tentados também, ainda que seja com um joelhinho só, se dobrar diante das forças, das conveniências do mundo em que nós estamos inseridos. E é nesse momento, queridos, que a nossa fé é provada. E aí a gente observa uma das razões de ser da escrita deste livro. Daniel, o autor dele, a gente vê pelo menos 13 vezes o seu nome sendo citado, e o próprio Senhor Jesus citando Daniel, dando veracidade ao seu escrito. E a gente vê num dos propósitos, justamente, diante de todos aqueles desterrados, diante de todos aqueles exilados que estavam na Babilônia, que estavam diante das mais variadas das situações, Daniel diz: é possível honrar o Senhor. Tudo é contra vocês, mas é possível, nesse comprometimento que nós temos, dizer não. Mas pastor, eu vou ser massacrado, pastor, eu vou ser colocado na fornalha. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos os dias nós temos uma oportunidade de demonstrar a nossa fé, de declarar a nossa fé, de professar a nossa fé, muito mais do que diante deste mundo, diante do Senhor. E é nesse instante, queridos, que aqueles 3 jovens, mostrando que é possível, não apenas alguém mais maduro, mais idoso fazer isso, mas é possível na mais tenra idade alguém com uma firmeza de propósito diante do Senhor dizer: eu não vou me dobrar diante dessa situação, ainda que eu morra. Ainda que eu morra. Eu fico imaginando, queridos, a cena, eles sendo atados, amarrados pelas suas vestes, pelas suas próprias túnicas. Enquanto eles estão sendo amarrados, os seus algozes dizendo: olha, dá tempo, o que tem? Gente, é só uma dobradinha ali, olha só do que vocês vão ser libertos. E detalhe, a proximidade com aquela caldeira, ou com aquele forno, às vezes a gente pensa que é um buraco, né? Mas pesquisando a gente observa que era mais ou menos igual a esses fornos de olaria. Eles são construídos por sobre a terra, não um buraco. E a ordem foi: já que vocês estão me afrontando dessa maneira, já que vocês não aceitaram, mete lenha nessa fornalha, 7 vezes mais. Meus irmãos, e eles resolutos, sabe por quê? Porque eles tinham um comprometimento diante do Senhor. Eles não estavam comprometidos com o emprego deles, funcionários públicos. Eles não estavam comprometidos com o salário deles. Eles não estavam comprometidos com aquele tempo. Eles estavam comprometidos com o Senhor do universo. E é isso que é exigido de mim e de você, em dias e momentos iguais a esses que nós vivemos. Quantas vezes nós somos afrontados e confrontados, e quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer o quê? Eu não vou fazer isso, porque é o Senhor quem estabeleceu, não é porque o pastor não gosta. Eu nunca esqueço o dia que uma pessoa veio conversar comigo, e essa pessoa disse assim: ó pastor, você tem um membro da sua igreja lá que disse assim, que ele não podia fazer aquilo porque o pastor dele não gostava. Fiquei olhando para a fuça e falei assim: você está de brincadeira comigo, porque eu não gosto. Então o dia que eu morrer, eu for embora e vai sair da igreja? É porque o Senhor não aceita, é porque o Senhor, o nosso compromisso, a nossa aliança é com o Senhor.
aquele que tudo vê, aquele que sonda mente e corações. É com Ele o nosso compromisso, é com Ele, meus queridos, que nós estamos comprometidos até a morte. E aí, meus queridos, a coisa foi tão intensa, que quem jogou aqueles 3, morreram queimados. Tamanha era a intensidade do calor daquela fornalha. E a palavra do Senhor diz, meus queridos, que aqueles 3 dentro daquela fornalha, não havia cheiro de carne queimada, não tinha cheiro de pelo, de cabelo queimado. Eles não ouviram gritos, aqueles gritos comuns de uma pessoa sentindo dor, eles não ouviram nada disso. Isso causou, eles ficaram assustados e foram lá ver, e o próprio Nabucodonosor viu não 3, mas 4, e ele mesmo diz que o quarto era semelhante ao filho de deuses. E meus queridos, no mesmo instante, eles são tirados daquela fornalha, e naquele instante Nabucodonosor reconhece, e faz isso através de um interdito, o comprometimento daqueles jovens, a firmeza da fé deles, em um único Deus. E ele diz que a partir daquele momento, quem falasse mal, quem desrespeitasse, quem desonrasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, ia ser morto e suas casas destruídas. Queridos, a gente aprende algumas lições preciosas nesse texto, e eu quero trazê-las de uma maneira muito rápida. Quero dizer para os irmãos que nesta manhã, comprometimento com o Senhor, ele independe do local ou das circunstâncias. Presta bastante atenção nisso. Na rua, em casa, no trabalho, na escola, eu tenho que entender que eu sou um servo do Senhor, independente do local, independente do dia, se é durante o ano, se é nas férias, não interessa. Eu tenho um comprometimento com o Senhor, eu sou servo do Senhor, e aquilo que a palavra de Deus diz, eu vou cumprir. E olhando ainda para esse momento que antecedem férias, meus queridos, diante desse comprometimento que nós temos com o Senhor, às vezes nós esquecemos que nas férias também nós devemos estar na casa do Senhor, que nas férias também nós devemos orar, ter a nossa vida devocional. Não, agora eu tenho que descansar, sabe? Você vai descansar de quem? Do Senhor, é isso? Não, pastor, eu tenho um comprometimento com o Senhor porque eu sou diácono, e eu vou na igreja no dia do dia que eu sou colocado na escala. Que conversa é essa? Quem colocou isso no seu coração? Antes de diácono, presbítero ou pastor, você é um crente, você é um servo do Senhor, e independente dessa função, o fato de você ser servo do Senhor, te leva a obedecer aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, honrar o Senhor, com a vida, com o trabalho, com tudo o que é, todos os dias, não apenas nos dias de culto. Eles estavam exilados, existia um decreto, mas meus queridos, independente disso, a gente vê 3 jovens compromissados com o Senhor. Segunda conclusão, o comprometimento com o Senhor nos coloca diante de provas terríveis, mas nós nunca estamos sós. Lembre-se disso. Pastor, mas que luta que eu estou passando. Mas o Senhor fez uma promessa para ti. E sabe qual que é a promessa? Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Lembre-se que nos dias mais difíceis é o Senhor quem te carrega no colo. Como diz o próprio salmista quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, disse Davi. Mesmo naquela fornalha 7 vezes mais aquecida, o Senhor estava ali com o seu anjo. E diga-se de passagem, eu creio que era o próprio Senhor Jesus que estava ali com aqueles 3. O Senhor sempre está conosco.
Terceira conclusão: o comprometimento com o Senhor transforma homens em instrumentos nas mãos do Senhor. Nós não somos apenas servos, sentados num banco, ouvindo domingo após domingo. Nós somos instrumentos do Senhor para ser bênção aonde nós estamos. Nós somos instrumentos para levar a palavra do Senhor, seja falando ou seja vivendo aonde nós estamos. A cada dia nós temos uma oportunidade de darmos testemunho de Cristo. E esse comprometimento que nós temos com o Senhor transforma crianças, adolescentes, jovens, adultos, e dentre os adultos, idosos, em instrumentos do Senhor, para falar do seu amor e falar de esperança. A esperança, principalmente em dias iguais aos que nós estamos vivendo. Lembre-se que eles foram instrumentos de Deus a ponto de, no verso 28, quando eles estão dentro da fornalha saindo, Nabucodonosor se dobra diante de Deus, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ainda no verso 28 ele diz: o Deus que enviou o seu anjo livrou os seus servos que confiaram nele. Ainda preferiram entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão seu Deus. Que testemunho maravilhoso! E não parou aí. Enfatizo novamente no verso 29. Um decreto é feito, pelo qual todo povo, nação, língua, que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado. E o final diz: porque não há Deus que possa livrar como este. A Babilônia se dobra diante do Senhor por força de decreto. Eu sei que isso não resolve, mas acabou a folia, acabou aquela bagunça, acabou aquela opressão terrível. Pelo menos naquele instante, aqueles instrumentos do Senhor calaram a boca dos idólatras e de toda a falsidade da divindade inventada pelos homens. Eles se dobram diante do senhorio do Senhor. Por fim, o comprometimento com o Senhor nos faz mais parecidos com Cristo. O Senhor Jesus preferiu a cruz, os cravos, a coroa de espinhos, apesar da cruz. Ele preferiu a morte do que se dobrar diante do diabo e o adorar, mesmo que os reinos da terra lhe fossem oferecidos, como foi na tentação do deserto. O comprometimento de Cristo com Deus Pai, cumprindo fielmente todo o propósito redentivo, não apenas com Deus Pai, mas conosco, sofrendo a intensa dor do nosso pecado na cruz, para nos dar vida, foi algo maravilhoso, foi decisivo e suficiente para nos salvar. Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram atitudes parecidas com o Messias, antes mesmo da vinda do Mestre, colocando eles num grupo seleto, daqueles que não fizeram caso de si, agradando e obedecendo ao Senhor, ainda que por agir assim, o sofrimento fosse a consequência inevitável. Assim como aquele quarto homem que estivera com eles, Cristo, Sadraque, Mesaque e Abdinego, sofreram e foram honrados pelo Senhor. Isso aconteceu pelo comprometimento que tinham com Deus da vida deles. Muito bem, pastor, eles foram livrados do fogo. Mas de repente, como explicar João Batista, que pela sua firmeza, pela sua mensagem, foi preso, foi decapitado? Irmãos, eu só quero te lembrar de um detalhe: o comprometimento de João Batista não foi com Herodes e nem com qualquer pessoa que estava à sua volta, foi com o Senhor.
E ele certamente recebeu a palavra que diz: vinde, meu filho, esteja comigo no reino. Ele está com o Senhor, com o Senhor. E você? Qual o teu comprometimento com o Senhor Jesus? O que significa obedecer ao Senhor e a sua palavra até a morte para ti? Será que o comprometimento que nós temos é apenas um Deus que abençoa, que abre portas? E quando vierem as lutas? Ou como disse Lutero, no hino Castelo Forte, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, você vai estar com Ele. Estabeleça a tua aliança com o Senhor. Não negocie seus princípios, ainda que os dias sejam difíceis. Detalhe, vai piorar. Isso não é alguém como um profeta do caos. À medida que o amor vai se esfriando no coração das pessoas, a gente vê, queridos, à medida que a volta do Senhor Jesus se aproxima, a gente vai vendo, vai observando que tudo fica mais difícil. Mas persevere com o seu comprometimento diante do Senhor Jesus, pois o céu nos aguarda. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez?